E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Ignorância Financeira. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre ETF. Então, nesse vídeo nós vamos abordar o que é um ETF, como que funciona um ETF, a diferença básica entre o ETF no Brasil e o ETF nos Estados Unidos e as principais vantagens e desvantagens de investir num ETF. Bora pro vídeo. Então, ETF significa Exchange Trade Fund. E o que é isso? O que significa isso? É um fundo passivo. Então, é um fundo que tem uma gestão passiva. Para a gente entender melhor, eu vou explicar para vocês qual é a diferença principal entre uma gestão passiva e uma gestão ativa de um fundo. A gestão passiva, o gestor ele basicamente pega o dinheiro dos cotistas daquele fundo e divide em determinadas porcentagens e simplesmente senta a bunda dele na cadeira, acende um cigarro, instala uma cerveja e deixa as coisas acontecer. Já no caso de um fundo ativo, o desempenho desse fundo ele é diretamente proporcional ao trabalho que o gestor está fazendo, à qualidade da gestão daquele gestor. Então, no fundo ativo, o gestor ele faz diversos movimentos com o objetivo de superar algum tipo de índice. O que, numa gestão passiva de fundo, como é o caso do ETF, o gestor ele não tem nenhuma intenção de superar índice algum. A intenção dele é seguir, replicar aquele índice que ele está ali se propondo a fazer naquele ETF, né? Então o ETF ele é baseado em algum índice e aí a intenção do gestor de um fundo passivo é simplesmente acompanhar aquele índice. Aqui no Brasil nós temos um exemplo de ETF que é o BOVA11. Esse ETF ele replica o índice Bovespa, que é o principal índice no qual os gestores se baseiam aqui no Brasil. E ele contém algumas dezenas de empresas dentro dele. E tá aí a composição do índice Bovespa apresentado aqui pela página da B3, que é a nossa bolsa de valores. Então, o BOVA11 ele replica justamente esse índice. Então, como a gente pode perceber aqui tem o código, né, e o nome das empresas que pertencem ao índice Bovespa e, consequentemente, vão pertencer ao ETF, certo? Aqui vem dizendo também, que é outra parte interessante, a participação que esse índice tem dentro, que cada empresa tem dentro desse índice, na verdade. E o gestor de um fundo passivo, ele nada mais nada menos pega o dinheiro dos investidores e esse dinheiro ele distribui dentro dessas porcentagens aqui que vocês veem aqui nessa coluna. Então, no caso, você investiu, digamos, no BOVA11. Ele vai pegar 0,428% desse dinheiro que você investiu e vai aportar em Alpargatas, vai pegar 3,133% e vai botar em Ambev, 0,848% e botar em Americanas e por aí vai com todos os outros, com todas as outras empresas. Ele vai fazendo exatamente a mesma coisa. Ele vai botando parcela desse dinheiro. Obviamente que não é se você compra uma cota, não é esse dinheiro exatamente dessa cota que ele vai dividir, porque ele não vai conseguir botar centavos na empresa. É do montante. Então, daquele montante total de dinheiro de todos os investidores, ele faz a divisão dessa forma. Aqui eu estou na página do Status Invest e ele mostra para gente a composição do S&P 500, que é uma espécie de Ibovespa dos Estados Unidos. Um dos ETFs que replica esse índice é o VOO, V-O-O, e ele replica justamente o S&P 500, que funciona da mesma forma como eu mostrei para vocês
do BOVA11. Então ele tem as empresas, então aqui a gente tem Apple, Microsoft, Amazon, Facebook e por aí vai. E aqui o percentual correspondente dentro desse índice, que é exatamente o percentual em que o gestor do fundo passivo do VOO ou do SPY, que é um outro ETF que replica o S&P 500, que ele vai dividir toda a grana que tiver dentro daquele fundo. E, como eu disse anteriormente, lá no início do vídeo, existem algumas diferenças entre os ETFs no Brasil e nos Estados Unidos. As principais diferenças que a gente vê entre esses ETFs, os ETFs desses países, são as taxas, os impostos, a variedade de ETFs e o pagamento de dividendos. No caso das taxas, nos Estados Unidos, as taxas elas são muito menores do que as taxas cobradas nos ETFs aqui do Brasil. Isso acontece principalmente porque o mercado americano ele é muito maior do que o mercado brasileiro. Então, mais de 50% da população dos Estados Unidos investe em ações, enquanto aqui no Brasil, apenas 2%, por volta de 2% da população, investe em bolsa. Então, como tem um volume muito maior de pessoas investindo nos Estados Unidos, esses fundos passivos conseguem cobrar uma taxa menor. Porque assim, uma taxa pequena em cima de um montante muito grande já dá muito dinheiro e já faz ficar interessante aquele gestor apresentar aquele ETF ali para o mercado. No caso do Brasil, como a quantidade de pessoas que investe é pequena, então as taxas geralmente são maiores para que possa ser arrecadado um valor que motive ali o gestor daquele fundo a permanecer oferecendo ali os serviços dele. No caso dos impostos, lá nos Estados Unidos, o investimento em ETF ele é isento até uma venda de R$35 mil. Então, se você vai comprando ali ao longo do tempo cotas de ETF e você vende menos de R$35 mil, você é totalmente isento de pagar imposto de renda em cima do lucro que você obteve nessa venda, caso você tenha obtido lucro. No caso do Brasil, não. No caso do Brasil, se você vender uma cota do seu ETF com lucro, você já vai pagar 20% em cima desse lucro. Então, por exemplo, digamos que você compra uma cota do BOVA11 a R$100. E quando você vai pegar e vai vender, você vende uma cota e essa cota agora está custando R$120. Então, de 100 para 120, teve R$20 de lucro. Então, você vai tirar 20% em cima desses R$20 de lucro que você teve. Então, não existe isenção de impostos aqui no Brasil na venda de ETF, de nenhuma cota e nenhuma quantidade, né? A primeira cota que você vende pode ser uma cota só, não tem problema. Aqui no Brasil você tem que pagar imposto de renda de qualquer maneira. Quanto à variedade, nos Estados Unidos existe uma variedade absurda de ETFs. Então lá a gente tem ETF para tudo quanto é tema. Então tem ETF que replica setores, tem ETF que é sobre coisas específicas. Então ETF das empresas que pagam dividendos crescentes há 25, 50 anos, 70 anos e por aí vai. ETF do setor de energia, por exemplo. ETF de cannabis, então só empresas que trabalham em prol da produção ou fornecem material para a produção de cannabis. E diversos outros temas possíveis e imagináveis aí, são centenas, talvez até milhares de ETFs que existem nos Estados Unidos. No Brasil, a gente tem uma quantidade muito limitada de ETFs comparado aos Estados Unidos. Então, essa também é uma diferença entre investir em ETF nos Estados Unidos e investir no Brasil. Porque lá fora, você pode buscar o assunto que você quiser, o tema que você quiser e que vai ter um ETF replicando as empresas que atuam nessa área que você decidiu investir. A última diferença relevante que tem entre os ETFs nos Estados Unidos e no Brasil é a questão do pagamento de dividendos. Então, lá nos Estados Unidos, o dividendo ele é pago pelo ETF. Então, você tem a possibilidade de viver de renda passiva, mesmo se você só quiser
investir em ETF. No caso do Brasil, não. No caso do Brasil, os dividendos eles são reaplicados automaticamente dentro ali do ETF que você estiver investindo, né? Então, a bola de neve dos juros compostos ela vai continuar sendo feita, só que de forma automática dentro do próprio ETF. Só que os dividendos aqui no Brasil, eles agora estão sendo taxados em 15% quando você recebe esses dividendos da empresa. Então isso foi atualizado agora há pouco. Só que lembra que eu falei que quando você vende o ETF, você paga, quando você vende as cotas do ETF aqui no Brasil, você paga 20% de imposto? Então, na teoria, além de pagar o imposto para poder receber o dividendo da empresa já dentro do ETF, quando você vende o ETF, você também paga imposto sobre a cota. Só que a cota está sendo refletida junto com os dividendos. Então você está tendo uma bitributação. Então você está sendo tributado 2 vezes. Então quando você vender esse ativo, quando você vender esse ETF, você vai vai ter sido recolhido muito mais imposto do que deveria ter sido se você investisse diretamente, por exemplo, nas empresas. E dificulta você a viver de renda passiva, porque para você usufruir do dinheiro que você foi acumulando no ETF, você obrigatoriamente vai ter que vender. Vendendo, você vai diminuindo a sua posição. Então, a questão do dividendo também é um problema dos ETFs aqui no Brasil. Agora, por último, nós vamos falar sobre as vantagens e desvantagens de se investir num ETF. Só que antes disso, por favor, curta esse vídeo, compartilhe com algum amigo ou então em algum grupo de WhatsApp que você acredite que as pessoas precisam ter essa informação. Comente aqui embaixo se você conhecia os ETFs ou se você conhece algum outro tipo de ETF ou algum outro tipo de ponto sobre ETFs, que sejam positivos ou sejam negativos, para você poder ajudar a galera aqui da página. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, aperte o sininho para poder receber as notificações dos próximos vídeos, beleza? Então vamos lá para as vantagens e desvantagens do ETF. A vantagem que eu vejo ali, são 2 vantagens na verdade que eu vejo nos ETFs. Então, a primeira vantagem para quem investe em ETF é que você não precisa estudar. Você não precisa estudar especificamente nenhuma empresa. Basta que você tenha equilíbrio emocional para aguentar as quedas e se manter investido e comprando mais, aproveitando os preços, e também mantenha equilíbrio emocional nas altas, para que você não venda antecipadamente e deixe que os juros compostos atuem ali no longo prazo. A segunda vantagem que eu vejo do investimento em ETF é que você nunca vai ter o desprazer de ficar com a sua valorização abaixo da média de mercado. Porque como o ETF ele replica o índice, então ele vai sempre acompanhar o índice. E historicamente, a maioria dos investidores, inclusive gestores de fundos, gestores profissionais de fundo, tendem a ficar abaixo do índice, né? Isso tem alguns motivos, mas é assunto para um próximo vídeo. Mas você investindo em ETF, você garante que pelo menos a média do mercado você vai conseguir de retorno. Agora, indo para as desvantagens de investir em ETF, uma desvantagem que eu verifico é a situação de você não poder escolher as suas empresas. Então você não pode decidir em qual empresa você vai investir. Você tem que aceitar as empresas que estão dentro daquele ETF. E como o ETF ele pega uma amostragem geral do mercado, dentro do ETF tem empresas boas? Sim, mas também tem empresas ruins ou empresas medianas que talvez, se você tivesse estudado individualmente as empresas, muito provavelmente você excluiria essas empresas da sua carteira. E como ele é composto também por empresas não tão boas ou até empresas meio ruins que dão prejuízo e tudo mais, você fica com uma valorização menor do que você poderia ter se você concentrasse os seus investimentos só e somente em empresas boas.
Além disso, outra desvantagem é que você, como eu já falei, não vai poder viver de renda passiva. Então você não vai conseguir viver de dividendos aqui no Brasil, porque os ETFs aqui do Brasil, eles não distribuem os dividendos. E aí cai naquele problema que eu falei antes, de você ser obrigado a vender as cotas do seu ETF para poder utilizar ali para o seu lazer ou para pagar suas contas ou qualquer coisa assim. Outra desvantagem que o investimento em ETF traz é que você nunca vai conseguir ter aquele benefício da multiplicação extrema do seu patrimônio. Então, muitas vezes, quando você investe em empresas específicas, né, você monta a sua carteira empresa por empresa, você consegue selecionar uma ou outra empresa que no futuro vai ter multiplicado por milhares de %. Enquanto quando você investe no ETF, como ele segue a média do mercado, você não vai conseguir ter essa oportunidade. E como última desvantagem é que você não vai conseguir ter um retorno tão grande quanto você teria se você fizesse o seu próprio ETF, selecionando as empresas e montando sua carteira na questão de média de valorização. Então, historicamente, a média do mercado ela é muito abaixo do que quando você monta uma carteira com as maiores e melhores empresas. Vamos ver. E tá aí. Aqui a gente consegue ver como que ficou o Ibov e como que ficou, que é o índice Bovespa, né? Então é o índice que, por exemplo, o BOVA11 ele replica. E aqui a gente tem o CDI, que é a renda fixa, e aqui a gente tem 8 empresas. Então, Petrobras, Ultrapar, Itaú, Metal Leve, Ambev, Lojas Renner, Engie e VEG, e as suas respectivas valorizações, os seus respectivos retornos. Aqui nessa última barra, a gente vê a média dessas 8 empresas. E aí você consegue ver que a média dessas 8 empresas, e é claro que isso aqui não é indicação, né? Então foram 8 empresas aqui que a página da Baster.com pegou para exemplificar. Então a média dessas empresas deu um retorno de 6.922%. Enquanto, no mesmo período, o Ibov deu um retorno de 576% apenas. Então, você consegue perceber que, investindo no ETF, você teria exatamente o retorno do Ibov. E olha que curioso, o retorno do Ibov foi praticamente metade do retorno da renda fixa. Então, investir no ETF BOVA11 teria trazido para você metade do retorno que você teria se você tivesse investido, por exemplo, num tesouro direto. Então, mostra que isso é uma grande desvantagem investir em ETF. Caso você tivesse montado uma carteira diversificada entre essas empresas, você teria tido um retorno de mais de 10 vezes o que esse índice deu, que aí no caso seria a mesma coisa que o ETF desse índice daria. Beleza, galera? E por hoje é só, galera. Espero que vocês tenham entendido muito bem o que é ETF. Se vocês têm alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários. Espero que tenham gostado do vídeo. Um abraço, fui e até a próxima. Valeu!